Então vamos falar sobre santificação. Mas antes de falar sobre santificação, deixa eu só fazer uma referência importante. Quando falamos sobre novo nascimento, falamos do novo nascimento como o nascimento da água e do Espírito, que uma maneira de interpretar água e Espírito seria o nascimento natural e depois o nascimento espiritual. Mas há uma outra forma também válida de interpretar esse texto, comparando a água, fazendo da água ser uma figura da própria palavra de Deus. Então, nascer da água e do Espírito também poderia significar nascer da palavra e do Espírito Santo de Deus, tá bom? Então, dito isto, comecemos a falar então sobre santificação. Mas antes da gente falar do termo e entendermos bem o termo santificação, a gente precisa saber o que significa a própria palavra santo. O que é esta palavra santo? Existe no hebraico a palavra kadosh, que significa santo, e também a palavra no grego hagios, ou hagios, que significa então santo. A ideia, tanto no hebraico quanto no grego, é que algo foi separado. Algo foi consagrado para uso exclusivo de Deus. Algo foi tirado do seu uso comum para ser usado de uma maneira sagrada. Essa é a ideia da palavra santo. Então, o santo tem sempre a ver com separação. Seja a separação de objetos, seja a separação de pessoas. Então, a palavra santo sempre fala de algo que foi separado para uso exclusivo de Deus. É tanto a ideia no hebraico quanto a ideia no grego, que são as duas línguas originais em que a palavra de Deus foi escrita, acrescentando o aramaico a isso. Então, santificar é tornar santo. Quando se fala santificar, então estamos falando de tornar alguma coisa santa. E aí agora vamos para o termo santificação. Para a gente entender santificação, a gente vai ter que avaliar esta palavra sob três aspectos, três dimensões diferentes em que esta palavra pode ser aplicada. Então a palavra santificação, ela tanto pode ser aplicada num contexto onde ela signifique posição ocupada, ela também pode estar em um contexto em que ela signifique um processo que está em andamento, e também ela pode significar num contexto em que o fim de um processo ela aconteceu. Então vamos por partes, para que a gente entenda a palavra santificação como um todo. Primeiro, uma posição que é assumida diante de Deus. Aí eu vou ler com você dois textos bem interessantes para esta área. 1 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 1, quando Paulo inicia já a carta aos Coríntios. Depois, se você já não leu, você vai ler a carta aos Coríntios e vai ver que, principalmente a primeira carta aos Coríntios, foi uma carta para tratar de problemas sérios que estavam acontecendo na igreja. Havia muitas dificuldades na igreja, havia muitos irmãos aí que estavam envolvidos em alguns pecados, e Paulo vem exortar, vem repreender para que a igreja passasse por um conserto. Mas aí no início da carta, Paulo diz assim: Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Aí diz, a igreja de Deus que está em Corinto. O fato de uma igreja local passar por dificuldades não quer dizer que ela não seja uma igreja de Deus, A igreja em Corinto tinha muita dificuldade, mas quando Paulo se refere àquela igreja, diz a igreja de Deus que está em Corinto. E ele segue dizendo, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Já pensou? Tanta dificuldade. Depois você lê lá e você vai entender o que eu estou dizendo, se você já não leu. Mas aí Paulo diz que aqueles irmãos, eles foram santificados e eles foram chamados para ser santos. Ou seja, posicionalmente, diante de Deus, aqueles irmãos foram santificados. Eles poderiam ser chamados de santo. Então, santo não é uma pessoa que viveu uma vida moralmente correta,
e aí fez algum milagre, e aí se tornou-se uma pessoa acima da média, e agora ela passou a ser chamada de santo. Não, esse conceito não existe nas Escrituras. Não há nada na Bíblia que fale a esse respeito. Todo aquele que entregou a sua vida a Jesus Cristo tornou-se então santo. Foi santificado, foi separado das trevas para a luz. Foi separado então de um ambiente em que era dominado pelo pecado para a liberdade em Cristo Jesus. Esta separação, esse tirar do mundo para se tornar agora de Deus, ser de uso exclusivo de Deus, isso é santificação. E se eu estou aqui nesta posição que Deus me colocou, se eu fui separado, eu fui santificado, logo eu sou santo. Então a palavra santo não diz respeito, quando usada neste contexto, né? Quando ela é associada a Deus, isso é uma outra história, mas usada neste contexto, a palavra santo não significa perfeição de moralidade, não significa, na verdade, nenhum nível de perfeição. Porque se fosse isso, Paulo jamais chamaria aqueles irmãos de santificados em Cristo, chamados para ser santo. 2 Coríntios, no capítulo 1 também, logo no início da carta, Paulo diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, mais uma vez, falando da igreja que estava em Corinto como sendo igreja de Deus, e ele diz assim: juntamente com todos os santos de toda a Acaia. Todos os santos significa todos aqueles que nasceram de novo, todos aqueles que entregaram sua vida a Jesus, todos aqueles que receberam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É isso que Paulo então está querendo dizer aqui, todos os santos. Então vamos desfazer da nossa mente que ser santo é ser uma pessoa perfeita ou alguém que fez algum milagre, como se dele mesmo saísse algum tipo de poder. Porque o único que pode de fato operar milagres é Jesus. E no nome dele é que as coisas então acontecem. Então não há esse conceito de pessoas serem santas neste sentido nas Escrituras. Quem é santo na Bíblia? Todo aquele que entregou sua vida a Jesus. Ponto final. Quando Paulo diz assim, aos santos que estão aí em toda a Acaia, está falando da reunião de todos esses que receberam a Jesus, daqueles que foram então salvos. 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 30, diz assim: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então, Jesus tornou-se da parte de Deus a nossa santificação. É como se estávamos do lado de fora e aqui estava então Jesus. Sua morte e ressurreição abriu a porta para que nós entrássemos e passássemos a viver a vida dele. Estávamos fora, mas aí no dia em que então foi dito, a nós, foi pregado a nós o Evangelho, quando nós então passamos a recebê-lo como Senhor e Salvador da nossa vida, quando nós o recebemos, fomos inseridos nele. Então nós estamos em Cristo. Quando o Pai nos vê em Cristo, ele é a nossa santificação. Então eu não sou santo por conta das minhas obras, ou por causa da minha justiça. Eu sou santo porque eu estou em Cristo. Ele se tornou da parte de Deus então a minha santificação. Por isso, 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 9, está escrito: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Como seríamos uma nação santa se essa nação não fosse constituída por santos? Povo adquirido, na verdade é povo de propriedade exclusiva de Deus. Então Deus nos separou para Ele, nos santificou. Então, posicionalmente, em Cristo, nós somos santos. Hebreus, no capítulo 10, nos versículos 9 a 10, ele fala acerca do Filho, dizendo: aqui estou, vim para fazer a tua vontade, para por meio do seu sacrifício, que foi oferecido uma vez por todas,
todos nós fôssemos então santificados. Então, esse primeiro aspecto que nós falamos é a santificação como uma posição assumida diante de Deus. Assumimos uma posição diante de Deus de sermos santos, porque fomos santificados. Então, santificação posicional. Mas no dia em que nós recebemos a Jesus, no dia em que nós entregamos a nossa vida a Jesus, um processo começou. E aí agora o segundo aspecto da palavra santificação. A santificação como um passo seguinte à salvação. A santificação como um processo que vai nos purificando e vai nos tornando cada vez mais parecidos então com Jesus Cristo. Alguns textos para dar luz sobre esse aspecto da santificação. A santificação como um passo seguinte à salvação. Romanos, no capítulo 6, no versículo 12, diz, 13. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos. Aí diz, não ofereçam os vossos membros, os membros dos seus corpos ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. Ofereçam-se a Deus. Então, há uma ação ativa, há uma ação daquele que foi salvo, decidir então entregar-se a Deus. O texto está dizendo, não submeta mais ao pecado, sua natureza não é mais essa. Você ganhou uma nova natureza, você passou da morte para a vida. Agora ofereça os membros do seu corpo como instrumentos de justiça, como algo que vai santificar o próprio nome do Senhor. É este oferecer-se para Deus, dedicar-se para Deus, renunciar a si mesmo, tomar a cada dia a sua própria cruz. É disso que nós estamos falando, de santificação como um processo, que começa no dia em que a pessoa nasceu de novo. Se é processo, ela tem meio e tem fim. O fim deste processo se dará quando nós recebermos um corpo glorificado. Aí teremos um espírito regenerado, uma alma perfeita e um corpo perfeito. Quando chegarmos neste dia, aí o processo da santificação terminou. Mas até que este dia chegue, nós estamos sempre avançando e caminhando neste processo da santificação, porque diariamente o que se espera é que ofereçamos então a Deus o nosso próprio corpo como instrumento de justiça, nos dedicando exclusivamente para Ele, porque para isso nós fomos santificados em Cristo. Romanos capítulo 6, no versículo 22, diz assim, mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade. Ou seja, o fruto que se produz a partir de então é a santidade e o fim disso é a vida eterna. Agora, libertos do pecado, ou seja, nascidos de novo, tendo se convertido, tendo entregue a sua vida a Cristo, agora vocês vão produzir um fruto que leva vocês à santidade e por fim então a vida eterna. Isto é santificação como um processo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, nos versículos 3 ao 8, vou ler somente alguns, depois você pode ler o versículo ou a referência completa. Diz assim, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Essa palavra santificação aqui é o processo, porque nós já vimos que em outros textos a santificação é a posição que assumimos em Cristo. Mas o que Deus tem como vontade é que nós sejamos aperfeiçoados neste processo da santificação. E aqui ele chega a dizer, ó, se abstenham da imoralidade sexual, que cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com paixão de desejo desenfreado, como aqueles que não conhecem a Deus. E aí ele diz aí que Deus vai castigar severamente aqueles que estão envolvidos com a impureza, porque nós não fomos chamados para a impureza. O texto diz, fomos chamados para a santidade,
para o processo de santificação, cujo alvo, cujo objetivo é nos tornar cada vez mais parecidos com a pessoa de Jesus Cristo. E aí tem um texto que ele é bem enfático, que fala bastante sobre a questão deste processo de santificação, que é Romanos capítulo 12, nos versículos 1 e 2, que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, é como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo: eu rogo a vocês que vocês se santifiquem, que vocês avancem no processo da santificação, apresentem os seus corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável. Agora, para que esse processo avance, para que esse processo aconteça com êxito, nós precisamos usar as ferramentas que Deus nos deu, as ferramentas dadas por Deus, e devem elas ser utilizadas no processo de santificação. Entenda a santificação como uma casa que está sendo construída. Há um padrão, há um modelo que Deus nos deu para construir essa casa. Aí a gente tem as ferramentas e a gente tem o material. Eles estão lá, mas somos nós quem temos que pegar as ferramentas e o material para construir essa casa. Qual foi o material que Deus nos deu? Deus nos deu a sua palavra. A palavra de Deus é como água que vai nos limpando, que vai nos purificando. O texto diz assim em Romanos: não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Esse sede transformados é o processo da santificação, que se dá pela renovação do entendimento. Como é que você renova a sua mente? Expondo a sua mente à palavra de Deus. Antes a sua mente foi exposta dizendo para ela que mentir não tinha nada demais. Aí você passou a acreditar nisso. Mas agora você nasceu de novo. Você expõe sua mente à palavra de Deus. E a Bíblia ensina então que o diabo é o pai da mentira. Então você lança fora aquele ensino ruim, aquele ensino errado, e você traz para dentro da sua mente aquilo que é novo, aquilo que é de Deus. Isso é renovar a mente. Quando nós renovamos a mente, nós experimentamos a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável. É isso que o texto em Romanos diz. Isso é santificação, é a não conformação ao modelo deste mundo que jaz no maligno, e a conformação ao modelo que vem de Deus, que tem como modelo a pessoa de Jesus Cristo. Então a palavra de Deus vai ser fundamental. Não adianta você querer melhorar a vida se você não se expõe à palavra. Não adianta você querer ser diferente se você não se expõe à palavra. A palavra de Deus é o meio que Deus utiliza para renovar a nossa mente, e nós somos resultado daquilo que alimentamos a nossa mente. Suas ações, suas decisões partem daqui da mente. Se o que ocupa a sua mente é a palavra de Deus, você vai agir, vai falar, vai reagir segundo a palavra de Deus. Mas se você alimenta a sua mente com um monte de porcaria, com um monte de coisa que não presta, com um monte de coisa que não tem nada a ver com Deus, você vai agir segundo aquilo que você pôs para dentro. Então somos renovados pela palavra, por isso não podemos negligenciar conhecê-la. Não podemos negligenciar a palavra de Deus sob aspecto nenhum, porque se queremos verdadeiras mudanças que durem, elas são resultado do quanto nós recebemos da palavra de Deus em nosso coração, do quanto a nossa mente está sendo então renovada. Uma segunda coisa importante no processo de santificação é a pessoa do Espírito Santo. O material Deus dá, que é a palavra. E quem nos ajuda a usar o material e as ferramentas? O Espírito Santo de Deus. Gálatas capítulo 5, no versículo 16 diz: digo, porém, andai no Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Entenda concupiscência com todo desejo que tenta controlar você. Há desejos que são legítimos, mas se eles nos controlam, se torna concupiscência. Comer é um desejo legítimo, temos fome, precisamos comer. Mas quando somos controlados pela comida, isso é glutonaria. Tornou-se então uma concupiscência. O sexo é legítimo dentro do casamento, mas quando é praticado fora do casamento, de diversas formas, então ele se tornou prostituição, passou a controlar
a vida da pessoa. E todo desejo legítimo que controla a vida do homem torna-se então uma concupiscência. E a única maneira de vencermos as concupiscências, de não permitirmos que os desejos nos controlem, é se andarmos no Espírito. Então o Espírito Santo é fundamental no processo de santificação. O governo dele sobre nós, aprendermos a ouvir a sua voz. Precisamos da sua unção, precisamos do seu poder, precisamos do seu consolo, precisamos ouvir o que ele tem a dizer a nosso respeito. Ele é quem nos dá força para nos mantermos de pé. Ele é quem nos ajuda a continuarmos seguindo em frente. É a lei do Espírito de vida operando em nós, por meio do Espírito Santo, que nos faz vencer a lei do pecado e a lei da morte. Então, quando nós entristecemos o Espírito Santo, ou se nós simplesmente deixarmos ele de lado e extinguirmos a sua ação, jamais prosperaremos neste processo chamado santificação. Depois você lê em Gálatas, capítulo 5, os versículos 19 a 21, e você vai ver as obras que a carne produz. Então, santificação como um processo começa no dia do novo nascimento. Tem o alvo de ser, então, semelhante a Jesus, e o final é a glorificação. Mas para que a gente avance no processo de santificação, nós precisaremos, de fato, conhecer a palavra de Deus, nos sujeitarmos ao governo do Espírito Santo e decidirmos, nos dedicarmos, nos colocarmos consagrados a Deus, para que a vontade de Deus, então, ela se revele em nós. O final da santificação é a glorificação, segundo está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 42 a 44. Quando tivermos um corpo que já não é mais sujeito à enfermidade e ao pecado, um corpo perfeito como aquele que Jesus hoje tem na glória. Então não abdique da santificação, porque sem santificação, a Bíblia nos ensina, ninguém verá o Senhor. E somente aqueles de coração puro, eles contemplarão a face de Deus. Então, quem nasceu de novo, entrou no processo da santificação. E nesse processo você precisa avançar, utilizando-se então das ferramentas dadas por Deus, a palavra e o Espírito Santo, para dia após dia você torne-se cada vez mais parecido com Jesus Cristo. Beijo no seu coração, nos veremos na próxima aula, se Deus permitir.